Vamos agora falar sobre armazenamento temporário de dados. Antes de começarmos a falar sobre o armazenamento temporário de dados em si, primeiro precisamos compreender o princípio de tipo de dados. Um tipo de dado permite representar um conjunto de valores com características semelhantes. Deste modo, os programas de computador armazenam dados em estruturas chamadas variáveis. Cada variável define o tipo de dados que suporta, de tal forma que vai permitir a otimização do espaço de armazenamento. Os tipos de dados podem ser divididos em dois tipos. Temos tipo de dados primitivos e tipo de dados compostos. Os tipos de dados primitivos são tipos de dados básicos da linguagem de programação, isto é, aqueles que não sofrem nenhuma customização. Em um algoritmo, podemos definir os seguintes tipos de dados primitivos: inteiro, que permite representar qualquer valor numérico que pertence ao conjunto de números inteiros. Estão aqui inclusos neste tipo de dados todos os números inteiros positivos, 0, e todos os números inteiros negativos. Temos ainda o tipo de dado real, que permite representar todo o valor numérico que pertence ao conjunto de números reais. Inclui também números positivos, 0, e números negativos. Existe ainda o tipo de dado lógico. Este tipo de dado possui apenas dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Para além deste tipo de dados, existe um tipo de dados para armazenamento de texto, que permite representar uma cadeia de caracteres compostos por qualquer caractere alfanumérico, e pode ser representado com o tipo de dados caractere. Este conjunto não é considerado primitivo, uma vez que é um tipo de dados customizado e obtido através da combinação de valores de outros tipos de dados. Vamos agora falar sobre variáveis. Uma variável é uma referência a um valor alojado na memória do computador. Ela está sempre associada a um nome, o qual é designado por identificador. Este identificador é usado para fazer referência à variável, seja para ceder o seu valor, assim como para modificar. As variáveis destinam-se ao armazenamento temporário de dados ou informações dos programas, onde esses dados podem ser definidos pelo programador ou gerados pelos próprios programas em momento de execução. Em algoritmos, usamos variáveis para representar qualquer dado que pode sofrer alterações durante a execução do algoritmo ou pode tomar valores diferentes a cada execução do algoritmo. Temos ainda constantes. Uma constante é uma referência a um valor guardado na memória, o qual mantém-se inalterável após a sua criação. Tal como acontece com as variáveis, as constantes são referenciadas por meio de identificadores. Em algoritmos, as constantes são usadas para representar dados que não sofrem alterações no processo da execução do algoritmo. A título de exemplo, nós poderíamos ter aqui uma constante para armazenar o valor do π, temos que ter uma constante para armazenar o valor da gravidade, porque são valores que nunca alteram, são valores pré-definidos. Vamos agora a algumas observações importantes sobre identificadores. Dissemos que quer as variáveis, quer as constantes são referenciadas por meio de um identificador. Sem identificador, não seria possível recuperar os valores guardados na memória. Cada linguagem de programação tem suas próprias regras para a definição de identificadores. Não obstante, existem aquelas que são comuns na maioria das linguagens. Para os nossos algoritmos, usaremos as seguintes regras. Todo identificador ou todos os identificadores não devem começar com dígito numérico. Não devem conter espaços. Não podem conter caracteres especiais. Por exemplo, pontos, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos,
igual e comercial, entre outros. Não se pode usar o mesmo identificador para referenciar mais de uma variável ou constante. Toda variável, toda constante com um determinado identificador deve ser único a nível de todo algoritmo. Vamos aqui a alguns exemplos de identificadores válidos. Podemos ter o X, podemos ter idade, podemos ter altura 01, podemos ter FTP, podemos ter myvar. Vamos aqui agora a alguns exemplos de identificadores inválidos. Podemos ter 2ts, altura, ponto exata, my, espaço var, u vezes z. Vamos agora verificar como é que nós fazemos para declarar variáveis. A declaração de variáveis consiste em instruir o programa a criar um espaço na memória para armazenamento de um determinado valor. No processo de declaração de variável, deve-se indicar o tipo de dados e o respectivo identificador. Cada linguagem de programação usa sua convenção para a disposição dos elementos da declaração de variáveis, mas em quase todas elas, os dois elementos, tipo de dados e identificador, estão sempre presentes. Nos nossos algoritmos, usaremos a seguinte convenção: identificador, tipo de dados, onde tipos de dados correspondem a cada um dos tipos de dados apresentados anteriormente. Identificador vai identificar o nome da variável ao qual deve obedecer às regras também mencionadas anteriormente. É importante referenciar que um identificador ou uma variável deve apenas conter um único tipo de dados. Não será possível nós termos uma variável com dois ou mais tipos de dados diferentes. Então, uma variável tem apenas um único tipo de dados.